Laura Umbelinda Sandes. E boa palestra a todos. Boa tarde a todos. Eu vou dizer para vocês que é muito esquisito, né? Porque ela fala, você não sabe, eu fiquei olhando qual é a minha deixa, que horas eu tenho que subir, né? E assim por diante. Mas eu estou muito feliz de que vocês estejam aqui, não só eu. Afinal de contas, hoje é uma sexta-feira, já passa das 5, o chopp deve estar chamando muita gente aí até agora, né? E eu agradeço também que vocês fiquem até o final, para não ficar chato para mim, inclusive, né? Tá certo? Mas foi realmente com bastante honra e alegria que eu aceitei o convite da Andréa Nakane, da Mestres da Hospitalidade, para estar com vocês aqui hoje à tarde. A intenção nossa é fazer uma apresentação e, na verdade, defender uma tese, né? A minha anfitriã, Maria Antonieta, comentou que eu sou professora com mais de 20 anos, acaba fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e nessa trajetória profissional a gente acaba também militando em diversas áreas. Agora, a essa altura do campeonato, né, depois de tantas coisas que a gente já fez, a minha intenção hoje é trabalhar um pouco os temas do meu mestrado e do que eu penso no futuro em termos de sistematização da informação no turística, de tal maneira que isso possa gerar negócios, isso possa gerar resultados, tanto para os agentes de viagens, como para a gestão pública municipal, regional, estadual e, quem sabe, a nacional, mas, ainda assim, também gerar resultados para o próprio turista, para as pessoas que, de fato, desejam consumir todo aquele arsenal de coisas que, no final, é preparado por uma localidade, um destino turístico para ser conhecido e que, às vezes, não é, por falta de informação, por falta de conhecimento, por falta até de acesso. Então, a minha parceria para estar aqui hoje com vocês é também com a DGBZ. A DGBZ é uma empresa de Campinas, eu sou daquela região, do interior de São Paulo, e nós nos unimos para justamente propor algumas novidades para essa área, para a sistematização de informações. Em termos de trabalho, vamos ver se funciona por aqui. 10-0, hein? Perdão, hein? Aquele problema técnico, né? Ai, que bom que não funcionou com ele também, né? Vocês já passaram por isso, não? Você leva o carro na oficina mecânica ele é um bom menino, ele não falha, ele não tem nada, né? Você pega na sua casa, ele só falta cair tudo pelas beiradas, né? Aqui, pelo menos, ele mesmo já vai corrigir. Mas a ideia nossa hoje aqui é fazer, de início, uma espécie de conhecimento junto com vocês. Eu não sei se isso vai ser possível, mas eu queria que vocês levantassem a mão, que esse aqui é o sonho de sala de todo professor. Vocês viram que silêncio que é isso aqui? Eu queria perguntar o seguinte: quem aqui é agente de viagens, porventura? Maravilha. Quem aqui é agente de viagens? Quem trabalha na gestão pública municipal de turismo? Temos. Muito bom, muito bom. Quem é na área de consultoria, trabalha em consultoria para turismo? Temos aqui, lá. Excelente, muito obrigado por terem vindo. Nesse aspecto, eu queria um pouco, era dividir com vocês um pouco da ansiedade que vocês tinham de vir aqui hoje, uma expectativa para que eu possa eventualmente atendê-los. Para atendê-los, eu preparei algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas era meio que a gente quebrar o gelo, né? Eu espero que a gente tenha conseguido, apesar do ar-condicionado, né? Depois eu queria dizer para vocês o seguinte, que eu fiz uma proposta para a ABAV. Então eu criei um resumo dessa apresentação, e eu não sei se esse resumo fica todo compartilhado, de qualquer maneira, o meu compromisso é não fugir dele até o final da tarde. Depois nós vamos discutir um pouco sobre informação, esse é o itinerário. Depois nós vamos falar sobre a questão da sistematização. Vamos falar sobre inventário turístico, afinal de contas, todo o processo de compreensão e de entendimento, de registro da informação, muitas vezes parte de um inventário. Na sequência, aqui no estado de São Paulo, quem que é do estado de São Paulo? Quase todos. Quem não é daqui? Essa lei talvez vocês não conheçam, talvez. Consultores geralmente conhecem, né? Mas eu queria compartilhá-la com vocês. E a partir daí nós vamos discutir um pouco sobre a questão da informação em turismo, sobre a Venture
E nós vamos fechar aí com algumas oportunidades, premissas e, como boa professora, eu também deixei algumas referências para que vocês, se desejarem continuar estudando esse assunto, tem aí algumas coisas que vocês podem aproveitar. Eu parti de algumas questões básicas para fazer essa proposta de apresentação. O primeiro é que eu me formei, fiz o meu mestrado em Ciência da Informação. Portanto, eu trato a informação, eu compreendo a informação como estratégica para nossas atividades. E as atividades de turismo, principalmente. É impressionante o quanto a gente, quando quer viajar ou quando quer divulgar um destino turístico, se baseia justamente em informação. A questão da informação, ela mobiliza as pessoas a saírem de casa, ela mobiliza as pessoas a adquirirem produtos. Eu me lembro de um case de muitos anos atrás, que justamente falava sobre a comparação de 2 destinos turísticos, que talvez vocês se lembrem. Queria que vocês tentassem se reportar isso há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Quando Aruba fez muito sucesso no Brasil, e ela usava um slogan chamado Aruba é do Caribe. Né, numa clara alusão a uma maneira do brasileiro informal de se referir a algumas coisas que ele gosta muito, que é muito boa, mas ao mesmo tempo sinalizando claramente nessa afirmação que Aruba, sendo do Caribe, era bom como outras ilhas do Caribe, embora você não conhecesse muito. E aí na mesma esteira se começou a vender no Brasil o Caribe venezuelano, que é o caso de Isla Margarita, e não teve tanto sucesso. Né? E aí muita gente ficava assim, mas, olha, tem Isla Margarita, é mais barato, é legal, não sei o quê, mas por não ter uma informação anterior, só a promoção não deu conta do negócio. Essa que foi a verdade. Então, no resumo, eu advoguei essa questão e coloquei ainda claramente alguns outros pontos, que na área de turismo, de maneira geral, assim, o Brasil ainda não leva muito a sério. Lastimavelmente, como atividade econômico-social, como alguma coisa que realmente pode ser desenvolvida a contento de inúmeras pessoas, e principalmente como algo que precisa ser investido mais para dar mais resultado. Então, nesse aspecto, muitas vezes o orçamento para turismo é ridículo, a tecnologia para turismo é só para venda, existe muito pouca coisa que a gente pudesse dizer em relação ao turismo que pudesse ser de base, de esteio para o seu desenvolvimento. Por isso que até hoje muitos dos inventários turísticos são feitos à mão. Não raro as pessoas fazem anotações em caderno, em cadernetas, às vezes em computadores, mas sempre preenchendo um formulário. E ao fim e ao cabo, isso acaba não sendo tão útil, não sendo tão utilizado por todos que poderiam fazer uso daquela informação. Um outro ponto importante, que faz parte desse resumo, é entender um pouco mais sobre a questão da informação, a importância dela e principalmente entender que ela pode realmente fazer aí uma alavanca para o desenvolvimento do turismo, nas suas diferentes frentes, né? No consumo, na oferta, na gestão, na venda, enfim, trabalhando com todos esses itens e criando também algumas oportunidades. Já que o meu mestrado é em Ciência da Informação, vale a pena a gente situar alguns pontos aqui. Não raro, a gente trabalha muito em turismo só com dados. Dados a gente também às vezes chama de informação, mas o dado muitas vezes ele per si não é suficiente para que aquilo realmente leve a uma informação, a um processo de conhecimento. Dentro de uma evolução do pensamento, dentro da ciência da informação, nós trabalhamos com dados. Os dados, uma vez passados por uma contextualização, trabalhados em termos de relevância, em termos de relacionamento e também dentro de uma coerência interna da oferta desses dados, é que isso se transforma em informação. Eu, às vezes, dou risada quando eu vou preencher alguns cadastros, eles me fazem algumas perguntas e eu sempre me pergunto, ele vai fazer o quê com essa resposta? Né? Por quê? Porque ele está ainda com a visão de dado ainda. E às vezes uma pergunta mais relevante, um atributo que ele poderia descobrir de mim, muito mais relevante, que poderia se transformar numa informação valiosa para ele, não é muitas vezes levantado em alguns cadastros. Por outro lado, se eu consigo passar da questão dos dados e realmente obter informações, e a informação, vocês não tenham dúvida, ela passa por uma mediação humana, né? A informação tem que ter o significado para alguém. Às vezes uma informação para mim tem um, para vocês tem outro significado. Eu posso mais tarde conseguir evoluir nesse processo de informação para a ideia de conhecimento.
Conhecimento está nas pessoas, a gente até chama isso de conhecimento tácito, conhecimento implícito, né? Ele não é um conhecimento explicitado, ele não é um conhecimento que está em manuais ou mesmo em acesso por computador. Todo o resto é informação. Conhecimento quem faz são as pessoas. Então, nesse aspecto, imaginem o que não deve ser de poderoso realmente o turista ter conhecimento sobre algum lugar, onde ele realmente pode organizar melhor o tempo dele e usufruir melhor das condições do local. Agora, imagine o quanto isso pode ser gerador de receita e renda para a comunidade local e mesmo para um agente de viagens. Se ele conseguir encaixar a venda de alguns atributos que existem no local, já na venda na origem. Então, nesse aspecto, esse conhecimento com certeza traria aí algumas vantagens. O brasileiro, não é um privilégio dele, mas faz parte da nossa cultura, tem bastante dificuldade com a questão da informação. A gente sonega informação, a gente esconde informação. A gente, quando compartilha, às vezes compartilha informação errada que é para sacanear o outro. Na área de turismo, especialmente na área de hotelaria, que eu também milito, às vezes você pede informações de um hotel para o outro para tentar fazer uma leitura de mercado e você vai fazer uma leitura de mercado de Katmandu e não daquele local onde você está fazendo a pesquisa, porque realmente não faz o menor sentido aquelas informações. E, no entanto, quando a gente fala em ciência da informação, fica claro que as características da informação, elas propiciam só ganho se você não as retiver só para si. Se você conseguir criar um ambiente bom, um contexto bom para essa troca de informações. E eu queria compartilhar com vocês um medo que eu tenho, que me persegue muito. É que depois que se criou a internet, nada mais é segredo. Então, até o que você quer esconder, muitas vezes você vai encontrar até a foto, né? Então, essa é uma preocupação que eu acho que a gente deve ter com parcimônia hoje. E tem uma outra coisa que faz sentido a gente falar agora, que é dizer o seguinte: se a falta de informação correta e distribuída para quem de fato interessa é um problema, por outro lado dessa questão, o excesso de informação está atolando a gente em coisas inúteis. Né? Às vezes a gente passa o dia, nem vê, passar e investe 30, 40 minutos numa rede social, 30, 40 minutos lendo quem mandou o e-mail, porque para ler o e-mail você vai gastar mais tempo. Para você limpar a sua caixa. Você às vezes faz uma pesquisa no Google, quando muito daquelas, todas as ofertas que ele te dá ali, de resultado da sua pesquisa, às vezes você vai usar uma. E ele fala que tem 4 milhões e não sei quantas coisas citadas com aquela palavra que você buscou. Então, nesse aspecto, é de se preocupar bastante com relação ao uso da informação. A outra coisa que é muito interessante de se pensar nesse momento é esse último item que eu coloquei aqui nas características, que é a perecibilidade da informação. Em turismo a gente está acostumado com isso, né? Em turismo não tem estoque, né? Passagem aérea, o voo saiu, acabou, hotel começou às 24 horas, a diária já foi, e assim por diante. Informação é do mesmo nível. Se a informação não for atualizada, de nada serve. Né? Outro dia, procurando um restaurante para levar meus pais em Jundiaí, fui na Bíblia, né, que hoje a gente utiliza para esse tipo de coisa, que é o TripAdvisor. Fiz uma análise dos 10 melhores restaurantes de Jundiaí, né? Escolhi comida italiana, que é o que meus pais gostam, e fui para o restaurante com eles. Estava fechado. Não é porque estava fechado porque não era horário, ele tinha falido. Já tinha 2 meses. E o sistema não era capaz de me dizer isso. Então perceba o quanto isso também é ingrato. A perecibilidade da informação também está sujeita a esse tipo de situação. Se a gente sai das características e vai para os atributos da informação, vocês já perceberam que eu sou meio apaixonada pelo tema, ou não? Tá? Informação é comigo, né? Existem aí 3 atributos principais. É a questão do tempo, né? Como é importante você saber de alguma coisa há tempo de fazer o uso dela. Quantas vezes você precisava de uma informação, não teve, depois que passou o momento adequado, você ficou sabendo daquilo e nada se resolvia para além disso. A ideia da prontidão, a ideia da aceitação, a ideia de que não é isso mesmo, eu concordo, isso é o correto, né? A frequência e mesmo o período em que ela está disponível, todos esses são atributos desse item chamado tempo.
Na questão do conteúdo é a mesma coisa. Tão importante quanto ter informação na hora correta é tê-la nas condições que você precisa. Então, nesse aspecto, com precisão, com relevância, não me encham com os detalhes, né? Me deem exatamente o que eu quero saber. Né? A questão da integridade, informação não falsa. Um outro aspecto, né? A questão de que você tem começo, meio e fim essa informação, assim como amplitude, né? E o desempenho dela é capaz realmente de atender você. E a questão da forma. Hoje, com a internet, eu posso ter informação das mais diferentes formas. Né? A ideia dessa mecânica de distribuição da informação, ela é muito grande. Eu não sei vocês, mas uma forma de distribuir informação é esse material aqui. Ele não é uma tela, mas é uma tela. Eu não sei como chama, Ana Paula, mas certamente é televisão aí. Video wall, olha aí, não é bem minha área, mas esse video wall, o que acontece com ele? Ele fica longe de vocês, ele apequena as informações, mas quem quiser depois ter acesso a essa apresentação, no final eu vou dar os meus contatos. Aqui é que nem Jesus, se pedir, obtereis. Se você me pedir a apresentação, eu te mando. E assim a gente fica amigo mais de perto, tá bom? Então não se preocupem tanto em tirar foto, porque está muito ruim para tirar foto, né? Mas quando a gente fala de forma, clareza, detalhamento, a ordem e a apresentação, que é o que a gente discutiu aqui agora, e a mídia, que foi o que a gente falou de novo, que é o video wall, tá certo? Então, nesse aspecto, se esses atributos todos são positivos e eu consigo me adequar, a informação vai com certeza aí ter uma possibilidade de me satisfazer. Eu vou dar valor a essa informação. Eu sou professora, né? Vocês lembram do primeiro momento que eu mostrei um quadrinho? Falei dos dados trabalhados com relevância e propósito, viram? Informação. Informação deglutida por alguém que dê a ele significado, vira conhecimento. Lembram? Agora eu vou agregar mais alguns outros itens para vocês. A ideia de inteligência. A ideia de que alguém com informação transformada em conhecimento começa a ter uma inteligência sobre o quê? Sobre o mercado, uma inteligência sobre a empresa, uma inteligência sobre aquele destino e assim por diante. E é óbvio que existem aí os sabedores, né? A ideia de que você pode alçar a sabedoria. Sabe essas duas partes de baixo mais escuras? É o que a gente designa como algo mais concreto. Dado e informação tem concretude. Eu escrevo, eu transmito, eu faço coisas bem específicas com isso. Para cima dos 2 primeiros degraus, ou seja, os 3 últimos, tudo é abstração. A gente não tem controle sobre isso. Uma vez que eu entregue a informação para vocês, o conhecimento, quem vai fazer são vocês. O nível de inteligência que isso vai levar a vocês é de vocês. E a sabedoria sobre aquele assunto, quem vai ter são vocês. Eu não tenho poder nenhum sobre isso. Então, o que eu posso zelar com bastante coerência é para que os 2 primeiros pilares, né, as 2 primeiras bases, sejam realmente bastante e concretamente atendidas para vocês. Tudo bem até aqui? Sim. Dentro dessa especificidade também, eu gosto de falar da questão da importância da informação. E aqui eu usei perguntas típicas de turismo. Muito difícil de ler lá, mas eu usei o tal dos 5Ws, 2Hs. Vocês conhecem ou não? Do inglês, que você começa a responder perguntas do tipo what, when, where, né, who, e assim por diante. E os 2Hs, how much, por exemplo. Então você começa a descobrir o quê? Quem vai viajar? Né? Para onde vai viajar? O que vai fazer lá? O que é que deseja conhecer? Por que quer viajar? Aliás, por que quer viajar? Para lá, né? Quando vai viajar? Como vai viajar? Aí, ó, nós estamos cercados aí de algumas opções, né, de modais de transporte. E, por fim, quanto irá custar? Se vocês acham que a informação é importante ou tinham alguma dúvida sobre isso, aqui fica satisfeito. Com um simples 5Ws, 2Hs, qualquer agente de viagem que tiver nessa plateia e souber isso do seu cliente, vai vender ou não? Vai vender. Ok? E aí você pode manejar essas 5 informações como você achar mais pertinente. Onde nós chegamos, então? A ideia da sistematização do turismo. Concentrem o visual de vocês na figura. Eu achei uma felicidade imensa achar essa figura. Um turistinha olhando para o mapa do Brasil. Vocês não vão conseguir ver todos os detalhes do mapa. Mas imagina o cara tentando deglutir tudo aquilo. Faço o quê? Vou para onde? Né? Quando é melhor ir? Quanto isso vai custar? E assim por diante.
Então a gente fala que sistematizar a informação nada mais é do que a gente seguir uma linha de raciocínio lógico. A primeira coisa que eu faço é eu identifico as coisas. Depois eu faço um registro do que eu identifiquei. Por isso que é importante saber como é que a gente vai fazer o inventário turístico. A forma com que você registra a informação dará a ela a possibilidade de uso futuro ou não, né? Nós podemos separar e agregar informações, tornando ela mais completa. Nós podemos classificá-la. Não, aqui ficam os hotéis, aqui os atrativos, ali ficam os serviços de agenciamento turístico local, né? Aqui ficam as empresas de transporte, como eu tenho acesso ao transporte local e assim por diante. Eu posso fazer comparações de tal maneira em que eu posso até dar juízos de valor, ou então dizer, esse hotel é desse jeito, aquele hotel é daquele jeito, e a comparação fica explícita para a decisão do cliente. Eu posso, por exemplo, fazer uma quantificação, quantos hotéis, quantas UHs, quantos leitos, quantos lugares para poder ofertar um ambiente para eventos, né? Até quantas pessoas essa cidade consegue acolher, e assim por diante. Então, tudo isso pode estar bastante classificado. Eu posso fazer uma análise, uma avaliação, a partir daí eu organizo e faço disponibilização. Pessoal, eu fiz mestrado, tá? Para entender isso. Se vocês não entenderam agora, não tem problema. Depois a gente explica melhor. Mas a ideia de sistematizar é tornar essa informação organizada e disponível. E para isso é preciso ter critério, é preciso ter algum tipo de metodologia. A partir daqui, eu vou falar um pouco mais de turismo e menos de informação. O que é o inventário turístico? Eu achei na internet esse diagrama e achei lindo. Ele é da T4. Alguém conhece a T4? É uma grande empresa de consultoria. Eu gosto muito deles, acho que eles são pertinentes naquilo que eles fazem. E eles conseguiram, nesse quadrinho aqui, que foi utilizado para mobilizar as pessoas a participar do inventário turístico da cidade de Olímpia, no interior de São Paulo, lá em 2013, né? E eles participaram mobilizados pela T4. A T4, então, explicava o que é o inventário turístico. E as pessoas, através de imagem, que é um outro processo comunicacional e de informação, passavam a entender melhor tudo o que a cidade precisaria levantar, extrair de si mesma, para poder entender o seu potencial, a sua vocação. Quando você vai no Ministério do Turismo, eles fazem para você também uma definição do que seria o inventário. O inventário vai reunir as informações da cidade, desde aquilo que a gente chama de infraestrutura, informações que vão desde água, esgoto, acesso, internet, hospitais, etc., até olhando um pouco aquilo que é mais específico do turismo. Tem hotéis, quantos hotéis, que tipos de hotéis, que classificação de hotéis, tem restaurantes, que tipo de restaurantes, tem restaurantes de especialidade, como que isso funciona? Depois, paralelo, que atrativos existem na cidade? Atrativos naturais, artificiais, históricos, culturais. Nós vamos também participar de um levantamento por meio das informações dos eventos. Que tipo de evento essa cidade produz? Ela tem um calendário consistente? Ela tem lugares para sediar outros tipos de eventos, como eventos corporativos ou eventos sociais? E mais à frente, você também pode fazer um levantamento dos acessos em termos de transporte, desde táxi, ônibus, né, acessos via... Obrigado. Né? Então você vai conseguir fazer um levantamento de tudo quanto é coisa que você pode ter de informações turísticas. E o que o inventário é? É uma base de informações turísticas. A partir dali, por exemplo, eu consigo saber que determinado restaurante não só existe, como ele tem comida italiana, como ele oferece um rodízio de massas que custa X e que toda quinta-feira ele tem tarantela. A partir daí eu consigo exatamente criar o quê? Um produto de interesse do turista. Que eu poderia, se eu tivesse tudo isso bem organizado, vender na origem. Olha, na quinta-feira, na cidade X, nós vamos para um show à noite. E já poderia sair pago e a agência até comissionada em relação a isso. Então, olha quantas coisas interessantes você poderia trazer daí. No estado de São Paulo, houve um interesse muito grande em se reorganizar toda a estrutura das estâncias turísticas, tentando criar uma mobilidade,
porque as instâncias turísticas que já identificadas, que são 70 no estado de São Paulo, elas já estão classificadas há um certo tempo, algumas cidades foram recém-classificadas, mas o estado de São Paulo tem uma oferta turística muito interessante, muito instigante, com uma vocação turística que talvez a gente não conheça 1/10 dela. E essa foi uma oportunidade, não vou aqui discutir a lei, não vou aqui discutir a metodologia, mas a ideia de você estimular as cidades a fazer um levantamento, a se conhecer e a pleitear um lugar como município de interesse turístico e mais tarde até como uma estância turística, fazendo jus a um método que permita ao governo, ao utilizar as suas condições de setor público, destinar verbas para esses municípios, sem haver casuísmo necessariamente, sem haver preferências pessoais, é muito interessante. E isso vai trazer para a área de turismo do estado de São Paulo uma oportunidade muito interessante para se desenvolver turisticamente. Não só como um grande estado emissor de turistas que é, mas também para realizar o receptivo. Então olhem bem, toda hora eu estou mencionando aí oportunidades que isso pode trazer para todos nós. O que vai ser exigido como um dos itens básicos para que a cidade realmente consiga fazer parte desse grande campeonato turístico do estado de São Paulo? É o inventário. Esse inventário tem muitos consultores já fazendo, o Senac está fazendo, a T4 está fazendo, muitos colegas meus estão trabalhando com isso. E é preciso, então, dotar esses diversos parceiros do trade de condições melhores. Porque a hora que a gente fala de informação dentro do turismo brasileiro, quando a gente não tem muitas condições, é que os inventários são feitos à mão, que nem eu comentei com vocês. O Ministério do Turismo teve lá atrás uma iniciativa muito louvável, que foi com o Invitur, mas que infelizmente já se extinguiu lá em idos de 2003. E não conseguiu ficar totalmente preparado para atender as pessoas e aos destinos turísticos. Quanto aos formulários, ou seja, o que é importante levantar de informação turística no inventário? Cada lugar tem um modelo. O estado de São Paulo tem um modelo oficial? Tem. Mas tem outros lugares do Brasil que fazem inventários que não necessariamente seguem o mesmo modelo. Então, a hora que você vai integrar informações dentro do próprio estado ou fora dele, você começa a esbarrar em dificuldades. Um outro ponto é que a maior parte dos inventários depois resultam num documento em Word ou Excel, que francamente é impresso, é encadernado em capa dura, isso lembra lá a minha dissertação de mestrado quando eu entreguei, e pronto, estamos com a Bíblia daquele município pronto, mas que muitas vezes só é usado para segurar outros livros na prateleira do diretor de turismo, ou muitas vezes é utilizado para segurar a porta. Porque é muito difícil você tirar a informação que está ali num repositório inerte e transformá-la realmente em algo disponível para que as pessoas possam utilizar nos momentos em que de planejamento ou de venda ou de qualquer coisa assim. De certa forma, nós também não temos uma segurança sobre o que é de fato levantado. Talvez não haja uma coerência, talvez não haja uma acurácia, uma certeza, uma disponibilidade ou atualização. E o mais engraçado, que é difícil explicar isso para aluno, hein? Eu não sei se eu vou conseguir explicar para vocês. Mas o Google não cria informação. Ele é só um mecanismo, né, que disponibiliza de um lado para o outro. O TripAdvisor depende completamente de nós para ter informação. E assim vai. Só que cada um fala uma coisa, de um jeito, de uma maneira, sob o seu ponto de vista, de acordo com a sua experiência, com o seu aporte de conhecimento. O resultado é que as informações às vezes são diametralmente opostas. Você pega uma avaliação no TripAdvisor, por exemplo, de um destino turístico, ele é maravilhoso para uns e eu nunca mais vou voltar para outros. Mas o que de fato aquele destino fala de si? Ele não fala. Muitas vezes essa informação inexiste. Então essa é uma questão muito interessante para a gente pensar. No fundo, nós que somos do trade, ou nós que somos da gestão pública municipal, nós não temos as informações que seriam necessárias para isso. Paralelo a essas situações, eu me vi como professora de um monte de alunos, né? A Maria Antonieta comentou, né, que eu tenho mais de 20 anos na área de docência. Muitos ex-alunos começaram a me perguntar coisas e eu não sabia responder. Começaram a me convidar para ser consultora de algumas coisas que não era bem meu aporte inicial.
E aí eu fui estudar e falei, cara, não tem condição de ser coerente se não tiver uma ferramenta coerente para ser eficaz nesse processo. Foi aí que eu me uni, então, ao Galileu, da DGBZ, para criar uma plataforma chamada Ventor. E hoje a gente está fazendo uma apresentação preliminar, muito simplificada, para que vocês tenham uma ideia disso. Ninguém merece. Vinícius, acabou de novo. Como é que é? Eu preparei algumas ideias com vocês aqui para a gente trabalhar. A Ventor, ela pode ser trabalhada por meio de consultores, ela pode ser contratada pelo setor público, ela pode ser contratada por entidades do terceiro setor e ela vai promover ali uma certa unificação dessas informações, porque será uma plataforma só para todo mundo. Ela é disponível em nuvem e que você pode usar online ou offline, que você pode olhar do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Não tem diferença. A diferença é que a tela vai se adequar ao que você precisa. Nós podemos utilizar no campo, então não mais sair por aí de caderneta, né? Não mais, você pode descarregar várias vezes no dia, se você quiser. Você pode fazer uma atualização direta, ou seja, se o senhor é dono de um hotel e quiser entrar lá na sua parte do hotel e quiser atualizar, pode entrar. Se você é dono de um restaurante e quer dizer que vai ter um evento semana que vem, você pode dizer. Olha o quanto isso pode ser útil. Mas a própria cidade também pode fazer as suas atualizações. E tudo isso com um dashboard. Dashboard é como se fosse uma tela de controles disso tudo. Isso é que é o mais interessante. Eu posso utilizar o dashboard no município, numa região. Eu posso unir 7, 8, 10, 12 municípios num dashboard único. Ou eu posso reunir 210 municípios, todos os municípios de interesse turístico ou instância turística do estado de São Paulo. E a partir daí eu posso afirmar coisas, porque eu tenho de fato informação. Eu posso produzir conhecimento, porque eu de fato aí tenho informação. Então nesse aspecto, aqui é que vai ser um pouquinho mais difícil de vocês verem, mas ela é como se fosse uma tela de computação. Do lado esquerdo lá você tem um menu de coisas que você pode preencher e conforme você vai preenchendo, você vai tendo acesso ao dashboard. O dashboard já te dá um mapa na hora. Você fala, quero saber onde estão os hotéis. Você pinta, aparece os hotéis. Eu quero só os restaurantes, já está aqui. Eu quero saber onde estão os atrativos, está aqui. Eu posso saber que número de empregos foi gerado pelo setor turístico da cidade. Você clica em empregos e ele te dá. Eu quero saber quantas UHs ele te dá. Eu quero ver o calendário de eventos. Você já abre e te dá o resumo dos eventos. Então tudo isso começa a ficar disponível numa tela única. Você vai abrindo o que você quer. Ok? Imaginem isso dentro do estado de São Paulo. Eu pego a região ou o estado inteiro e eu começo a fazer a mesma pergunta. Quantos hotéis tem o estado? Quantos restaurantes? Quantos são italianos? Quantos deles têm capacidade acima de, sei lá, 90 pessoas? Eu posso começar a organizar todas essas informações como a gente achar interessante. Eu posso saber da mesa do governador, por exemplo, quantos empregos são gerados nessa área. Qual é a cidade que mais gera emprego? Não sei. Uma vez registrada, percebem a diferença? Os dados todos ali, as informações estão organizadas, eu posso gerar conhecimento, inteligência de mercado e, por fim, uma perspectiva de sabedoria. Ainda dentro dessa visão, com essa base de dados, vocês vão conseguir unificar o que vocês mesmos falam. Uma agência pode ter acesso, eu posso ter acesso no posto de informação turística, eu posso alimentar de uma única maneira o site, né, o portal, eu posso com certeza criar app a partir disso. Então, por exemplo, base para e-commerce de produtos e serviços, e eu gostei muito dessa imagem aqui, que ela traduz um pouquinho o que eu quero dizer. O primeiro quadrinho lá no canto é só bolinhas, dados. As bolinhas com informação, algumas me geram mais, outras me geram menos. O terceiro quadrinho do meio, já começo a fazer as interligações, ou seja, todos esses dados transmitidos como informação, eu começo a gerar conhecimento. Mas eu gosto mesmo da ideia de inteligência. Opa, aqui tem uma oportunidade. Então aquilo acende uma luzinha e eu posso sair atrás daquilo. E a hora que eu chego lá em sabedoria, eu posso criar o quê? Um circuito? Eu posso criar um roteiro específico? Eu posso criar o quê?
A partir desse domínio, eu começo a ter uma outra vertente aí de abordagem de oportunidades. A partir daqui, com informação, você pode fazer o que você quiser, mas não mais ficar intrigado com essas perguntas, né? Pô, eu cheguei em casa e eu descubro que eu não fui num restaurante maravilhoso. Né? Eu cheguei em casa e descobri que eu não fui conhecer o museu que era o melhor do mundo naquela temática. Enfim, eu queria ter feito coisas que eu não consegui porque eu não sabia sequer que isso era possível. E pior, como agência de viagens, eu não consegui intermediar uma venda porque eu não sabia que aquilo estava disponível para ser vendido desde a origem. Então, é esse o leque. Eu não poderia terminar a minha apresentação sem falar daquilo que me move, das minhas premissas. Então eu vou ser muito franca com vocês. O que me move não é uma ferramenta. O que me move é que o turismo tem que ser fator de orgulho para o morador. E ele tem que ter prazer em apresentar a sua cidade para quem quer que seja. O que me move é saber que o empresário pode se reinventar e não morrer, como todo ano a gente ouve falar dos agentes de turismo, dos agentes de viagens, e ele pode ser um agente extremamente plugado e utilizando de outras fontes de receita que não só o pacote. Ele pode criar outras coisas para além do pacote. A cidade pode ser acolhedora para todo mundo, desde que as pessoas consigam ali se conhecer, morador, empresários, visitantes. A oferta turística hoje é diferente. A gente precisa entender que você ter um restaurantezinho na zona rural, no alto de uma montanha, que serve um prato X, te dá uma visão da Serra da Mantiqueira, o cara passa o dia ali. Não é mais aquele negócio, né, fluido como no passado. O turismo mudou, o mundo mudou, a oferta turística mudou, as pessoas mudaram, nós precisamos ter informação para mudar junto. E o gestor público deve sempre tentar equilibrar esses interesses do morador, do visitante e dos empresários. E isso só é possível com informação. Tudo começa e tudo meio que depende de dados e informações. É isso que se dá base aí para o desenvolvimento de qualquer iniciativa, seja ela social ou empresarial. Eu acho que a gente quer muito começar pelo estado de São Paulo, mas queria dizer para os amigos que vieram de outros estados que nós estamos também muito interessados em conversar. E, por fim, discussão em parceria é o que nos mobiliza, é como a gente aprende. E o meu desejo é sair daquele processo de comunicação de cima para que todo mundo possa chegar naquele outro processo embaixo em termos de conhecimento e trocas. É essa a ideia. As referências, se vocês precisarem, eu me encontro à disposição de vocês. Maria Antonieta, muito obrigado pela recepção. Muito obrigado a todos por terem vindo. E graças a Deus, viu, ninguém foi embora, viu? Estou muito feliz, muito mesmo. E estou disponível para perguntas, intervenções, o que for necessário. Muito obrigado. Eu consigo ouvir? Eu vou pegar o fone. Pode fazer? Oi. Alguma coisa aqui? Posso fazer? Tá, primeiro parabenizar a professora Laura pela... É sempre um prazer poder ver aí as apresentações. E eu tenho uma dúvida, que é algo que eu acredito que a gente conversou sobre isso em 2015. Tá? Que é o seguinte, você percebe que para a gente desenvolver mecanismos, né, de captura de informações e como o Ventura, dentre outros, há um tempo e muitas vezes até dinheiro para você poder fazer isso. E ao mesmo tempo eu queria provocar aqui coletivamente e perguntar, principalmente o pessoal do setor público, que nessa competição atual, o que você percebe-se muito? Uma corrida às universidades para que muitos inventários de oferta turística sejam ou desenvolvidos gratuitamente pelos contours ou outras vezes pelas próprias universidades. E aí onde eu emprego o profissional do turismo nisso? E aí e como é que eu faço com esse profissional que desenvolveu magnificamente sistemas como o Ventur
que investiram tempo e dinheiro com isso, mas que nem sempre há esse grande reconhecimento. Pede-se que os profissionais façam isso, ou os alunos façam de graça, ou às vezes o Contur faça de graça, não sei. Tiago, eu tive o privilégio de ter alguns ex-alunos, né? O Tiago é um professor doutor do Instituto Federal de Educação aqui de São Paulo. E, Tiago, eu vou dizer para você o que eu já dizia na época de PUC, né? Diga não. Diga não, acabou, tá bom? Ninguém trabalha de graça, nem relógio. Um ponto importante, eu acho que nenhuma instituição de ensino, inclusive, deveria compactuar com isso. Porque, à medida em que ela compactua, ela está tirando o emprego das pessoas que ela mesmo forma. Não estou dizendo que todo mundo que estuda turismo vai querer se interessar por planejamento turístico, planejamento turístico municipal ou algo do gênero, não é por aí. Mas eu acho que a gente deve ter um pouco de clareza em relação a isso, até em respeito às pessoas que a gente formou antes dessa turma e assim por diante. O que não impede que a escola promova interações e parcerias para que os alunos consigam ter uma experiência prática. Ok? Isso uma coisa não elimina a outra. Outro ponto importante, eu comentei de fazer pelo Estado de São Paulo primeiro, mas se você olhar o mapa do turismo brasileiro, que é promovido pelo Ministério do Turismo, você vai perceber que o Ministério precisa de informações desse mesmo nível, precisa de classificações desse mesmo nível, para poder realmente fazer o dinheiro chegar onde de fato ele é necessário. Então, ter esse tipo de informação por meio de uma ferramenta, seja essa ou outra que consiga superá-la, é tão importante quanto. E vai gerar dinheiro. Eu sei de municípios, Tiago, não quero ofender ninguém, mas que já gastou 400 mil e não tem uma plataforma para desenvolver. Eu já sei de municípios que ficou dentro da lei dos convites e respeitando a lei, né, de licitações, tudo fica abaixo de 80 mil. Então, nesse aspecto, não ter dinheiro é uma situação, mas não existe isso de você não investir e ter dinheiro no futuro. Você vai ter que gastar alguma coisa agora. Eu acredito que o caminho, Tiago, é o município destinar algum recurso para isso, se ele entende e se ele tem vocação turística. Se ele não entende, se ele não tem vocação turística, próximo, porque não é esse que nos interessa. É bem assim. Então, eu compactuo da sua preocupação e respeito a sua quase indignação com relação a isso, porque é uma coisa que eu também vivi. Eu também sou turismóloga e também já fui muito incitada para fazer esse tipo de coisa de graça. Fui professora de estágio por anos. Ah, a gente não está oferecendo bolsa. Pois é, nós não estamos oferecendo alunos. Muito obrigado. Alguma questão? Oi? Sou Cadu Bueno, do Rio de Janeiro, trabalho no Receptivo. Ixi, eu não estou conseguindo ouvir quase. Oi, está ouvindo? Agora, acho que sim. Bom, sou Cadu Bueno, trabalho no Rio de Janeiro, né, receptivo no Rio de Janeiro. Eu tenho algumas dúvidas, né? Assim, o Ventur, Aventur ou Ventur? A gente chama de Aventur, né? Aventur. Aventur é uma ferramenta, uma plataforma, é uma iniciativa privada, certo? Sim. Né? E você vende a informação, vende o acesso, como é que funciona isso? Nós estamos justamente, por isso que eu comentei logo no início, que nós estamos fazendo uma apresentação preliminar aqui, e queremos discutir, queremos mostrar para mais alguns diretores, para algumas outras pessoas a mais. Nós já fizemos uma boa pesquisa para chegar onde nós chegamos, e ela vai estar disponível para venda só a partir de novembro. Né, porque a gente está esperando acabar as eleições, não queremos nenhum tipo de problema agora, e a gente entende que é preciso também lançá-la em outros grupos dinâmicos de interesse. Em termos de venda, ela é para venda? Sim, é para venda. Ela tem uma licença de uso de ano, né, 12 meses, onde a gente vai oferecer já algumas coisas previamente definidas com o município ou com a consultoria que intermediar. O interesse nosso é que seja uma consultoria ou seja uma empresa do terceiro setor que esteja fazendo a pesquisa, que depois a plataforma fique com o município, de tal maneira que ele possa usar os dados que estão disponíveis ali. É importante que o município saiba que os dados, uma vez incluídos na Aventur ou em qualquer outra plataforma dessa natureza, a menos que a gente faça um contrato de exclusividade específica, e aí ninguém vai poder compartilhar essa informação, eu também não vou dar tanta utilidade para isso, a informação ela vai se tornar pública em algum momento. Então não vai existir segredos aqui.
Eu acho que esse é um ponto, assim, de você ter acesso à informação, né? Você vai ficar restrita, você vai ter Não é o nosso interesse. Realmente a gente entende que vai para a nuvem, vai compactuar regionalmente, no estado, vai compactuar nesses pontos de interesse, né, como um posto de informação turística, como uma oportunidade para desenvolver um app para celular, por exemplo, um aplicativo e assim por diante. E como é que você vai conseguir manter a informação atualizada, né? Até citando o próprio exemplo que você disse aí a procura do restaurante, chegou o restaurante e estava fechado, né? E até atrativos, igrejas, monumentos, enfim, Pão de Açúcar, ele também sofre alterações na sua programação, no seu acesso, etc., que precisam ser atualizados. Imagina falar em termos de restaurantes, hotéis, teatros, casas de show, que mudam toda hora, né? Enfim, umas fecham, outras abrem, enfim. Como é que você consegue manter a informação atualizada? Ela não tem essa capacidade de se atualizar. Ela, como qualquer ferramenta, ela depende da interface humana para poder se atualizar. Eventualmente há alguns artifícios que se poderia utilizar com algoritmos para abastecimento de informações, mas nada realmente supera o interesse por aquela informação. A gente tem algumas propostas em relação a isso. Uma delas, com certeza, é que finalmente o inventário vai ter utilidade, porque ele terá uma condição de ser atualizado on demand e de forma automática. Ou seja, não vai mudar um arquivo de Word ou de Excel para depois imprimir aquela página ou tentar mandar por alguém por um arquivo simples, né? Através de um PDF, por exemplo. Não é bem por aí. A ideia é que a plataforma permita que você faça alterações tanto no poder público como o próprio interessado. A verdade é que para estar dentro de uma base de dados de turismo que de fato interesse a área, é importante que o que você coloque lá dentro tenha algum tipo de compromisso com a origem. Ou seja, isso é o meu ponto de vista e é o que eu advogo. O seu restaurante vai estar na base se você quiser estar na base. A sua revelia, isso não interessa para o turismo. Né? O meu restaurante não quer ser vendido para turista. Pois é, então não vai, né? Nesse sentido, eu acho que é mais coerente. À medida em que você tem interesse nisso, há talvez também um interesse seu em manter isso atualizado. Eu tenho participado de algumas discussões com diretores de turismo municipais e eles falam muito sobre essa dificuldade, desde a abertura de novos negócios até o fechamento. No Brasil, a gente abre negócios, mas não necessariamente a gente fecha negócios de maneira oficial. Mas a gente tem estudado alguns arcabouços dentro da própria prefeitura, dentro dos próprios segmentos, para tentar fazer essa atualização. O que a gente está prometendo aqui é uma condição melhor para a atualização, mas não uma promessa de auto-atualização. Obrigado. Obrigado a você. Então, gente, agradecemos a presença de todos. Em nome da ABAV, agradecemos a palestrante Laura. Foi um prazer tê-la aqui conosco. E muito obrigada, viu? E agora eu vou passar o certificado que a ABAV... Obrigado a todos por terem ficado, eu fiquei realmente grata, viu? E a frase que está ali é verdade. Se você mandar um e-mail pedindo, eu mando a apresentação. Se quiser ficar amigo no Facebook, a gente fica. Se quiser pôr perfil do LinkedIn, estamos aí. Enfim, eu acho que a gente tem que construir relações. E essa foi uma boa oportunidade. Eu agradeço pela oportunidade que vocês me deram. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite.